Olá, você que nos acompanha. Começa agora o programa Assembleia Popular, edição número 211. As regras deste programa estão previstas na resolução número 839 de 2004 da Assembleia Legislativa de São Paulo. O próximo participante é o José Leonilson de Queiroz Almeida, que fala pelo Movimento dos Trabalhadores em Call Center. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras aqui da Assembleia Popular, a todos que nos assistem. Mais uma vez, venho falar pelo Movimento dos Trabalhadores em Call Center, movimento esse que luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, e trabalhador, aqui, pelo menos aqui, é desrespeitado, acho que desde quando acorda até na hora de dormir, porque é desrespeitado com o sistema de transporte caótico. O camarada já chega para trabalhar cansado, e às vezes até adoece em razão das más condições de transporte, não só de trabalho, mas também de transporte. E se adoecer, está perdido, porque os hospitais aí estão lotados, diz o governador que tem médico contratado para todos os lugares. O problema é que eles não estão trabalhando, estão ganhando sem trabalhar. Mas isso não é importante, não é relevante. Então, o trabalhador que se vire como pode. E cada vez mais você vai ficando revoltado com as informações que você vai obtendo. Tem aí um túnel a ser construído de 3 bilhões, um túnel pouco importante para o trabalhador, porque não vai ter acesso a esse túnel mesmo, pouco importante para a maioria da população da cidade de São Paulo, porque não vai fazer uso. 3 bilhões. Mas os moradores lá do Cocaia, dali da linha do trem, que foram despejados, a prefeitura não gasta 1 centavo para a construção de habitação, aí sim, quem sabe seja relevante essa notícia. Porque para essa população não tem R$1 para gastar com eles. O aluguel social, que é transferência do problema para o próximo gestor. Então, esse aluguel social nada mais é do que isso. E o trabalhador vai se virando como pode, vai ter que aturar esse desmando, porque 3 bilhões, quanto será que vai ser cada saco de cimento para fazer esse túnel? Uns R$1.000 cada saco de cimento? Aí justifica aí uma obra tão alta. Enquanto, se fosse moradia popular, centavos, quanto que é? R$15 um saco de cimento? Então, não é interessante realmente construir moradias populares, porque o saco de cimento ali não compensa. Não é interessante construir um hospital em Parelheiros, porque também ali o preço do saco de cimento talvez não iria compensar. Mas construir túnel com 3 bilhões, com dinheiro da população, com dinheiro do trabalhador, para não fazer uso, aí é interessante ser prefeito. Mas, infelizmente, o desgoverno já está grande nesse município. O que resta ao trabalhador é lamentar. Então, o trabalhador que já chega exaustivamente cansado no trabalho, não tem assistência médica, porque os hospitais estão lotados, às vezes não é nem por falta do hospital, mas por falta da presença do médico, e o trabalhador está perdido, então. Então, 3 bilhões. E, enquanto isso, o trabalhador só leva na cabeça. Então, eu quero falar aos trabalhadores em call center, convocar, mais uma vez, os trabalhadores em call center, e operadores de telemarketing, a somar no movimento. Então, você que é no estado de São Paulo, que é sindicalizado, que é filiado ao Sintetel, entre em contato com o movimento, é movimento.trab.cal.center@gmail.com, para que nós, movimento, possamos aí criar uma oposição, para disputar as próximas eleições do nosso sindicato, uma oposição que contemple todo o estado de São Paulo, e contemple você também, trabalhador. Você que nos assiste, você que é teleoperador, você que trabalha no call center, você que vê o desmando do nosso sindicato também, quer fechar os olhos para o teleoperador, enquanto o teleoperador está se matando ali na PA, ganhando uma merreca por mês, tendo um vale-coxinha de R$3 e alguns centavos, porque R$3 e alguns centavos, se o cara não for comendo bom prato, ele não come. Então, você que sente na pele, venha se somar
ao movimento dos trabalhadores em call center. Em breve estaremos aí com uma sede na região do Brás, para poder fazer o atendimento aos teleoperadores, principalmente a você que trabalha na região central. Então, assim, quando fechado o contrato nosso, já ponho e já divulgo para que você entre em contato e venha somar na luta. E uma luta séria, uma luta para fazer a voz do trabalhador ter força dentro das empresas de call center. Muito obrigado a todos. Agora a palavra com Josanias Castanha Braga, pelo Movimento Social Capela do Socorro e Parelheiros. São os participantes do programa Assembleia Popular aqui na TV Assembleia. Boa noite ao telespectador, boa tarde aos companheiros presentes. Mais uma vez a gente vem aqui abordar a questão das promessas de campanha, tanto do Geraldo Serra, como também do Kassab, como diz a companheira Clemilda. Então, tanto o Geraldo, em 2008, o atual governador, em campanha para a Prefeitura de São Paulo, como o Kassab, prometeram o Hospital de Parelheiros, copiaram do programa de governo da Marta. Então, estamos cobrando dos dois. Estão com o poder na mão, tem muito dinheiro em São Paulo, até para fazer campo do Corinthians, né, Zé Roberto? Tem. E aquele túnel que o Mauro coloca, ele vai gastar 3 bilhões, né? Tem esse dinheiro. Agora, a saúde pública está falida, está morta. E eles não estão preocupados com o povo que elege eles, que é o povão, que precisa de saúde pública de qualidade. Que a gente sabe muito bem que o Goldman deu um presente de Papai Noel de 25% do leito dos hospitais públicos do Estado de São Paulo. Um presente, né? E o povo está lascado. Portanto, é promessa de campanha com 250 leitos. O tal do puxadinho, Mauro, nem saiu ainda. E não vai sair. O prefeito está acabando o mandato e não está cumprindo com aquilo que ele prometeu publicamente. Devia ter processo. O Ministério Público tinha que estar atuando nesse sentido. Outra questão é a questão do transporte. Eu costumo dizer rodízio versus transporte de massa público de qualidade. Porque se a gente tivesse, de fato, trem até Parelheiros, onde a gente estamos reivindicando há muito tempo, é bandeira do movimento de transporte lá. Se a gente tivesse o trem de passageiro até Colônia, Parelheiros, e de turismo até a Baixada Santista, as pessoas não precisavam se matarem, ficar quase 5 horas no trânsito até a Baixada Santista, até a praia. E outra questão, que tem a questão da Belmira Marim, que é intransitável todo dia, toda hora, e não tem horário do pico, é toda hora. E a gente estamos propondo, que a gente colocou inclusive no programa de governo do Mercadante, que é a questão do metrô, saindo do canal do Cocaia, lá do fundão daquela região, integrando ao trem do Grajaú. Porque aí não tem aquele transtorno que é o comerciante, o comércio Centro Rico, companheirada, de Grajaú é ali na Belmiro. Portanto, para não ter tanto transtorno, desagregar moradia, desagregar emprego, o mais importante é colocar metrô lá. Mas está certo que metrô é para o Centro Rico e tal, mas é nossa reivindicação, é nossa bandeira, e a gente vamos estar sempre abordando que a alternativa para uma cidade como São Paulo é transporte de massa integrado. Trem, metrô e ônibus. Então, a outra questão que a gente não pedimos para o governo do Estado foi o Rodanel. Mas a contrapartida que a gente quer não é derrubar casa e dar R$ 2.400, não. Que o Rodanel tinha que estar indenizando aqueles moradores. Não a prefeitura pressionando, como é Nova Era, pressionando e dando R$ 2.400. Inclusive, tivemos uma reunião de defesa da vida, Meire, que a Solange, que representando a prefeitura, né, assistência social, disse que a 47 casas vai ter que sair. Que as pessoas enfrentaram, derrubaram só 13 casas, que o restante das casas vai ser derrubada. E aí estamos nessa luta junto com os companheiros, porque há mais de 15 anos que eles moram lá, e inventaram agora a área de risco. Para quê? Para o Rodanel não pagar a indenização. Portanto, é importante que os companheiros lá de Nova Era, junto com a gente nessa luta, para garantir, se tiver que remover, construir a casa primeiro. A gente não são contra radicalmente a remoção.
somos contra a situação de que coloquei aluguel social, que é uma balela que termina as pessoas perdendo o direito. Outra questão é a Minha Casa Minha Vida. Eu questionei na reunião do Fórum de Defesa da Vida que toda a subprefeitura, Mauro, todas elas fizeram cadastraram os coitados. Todo mundo foi lá, todo mundo animado, porque tem a questão do programa social, que é de 0 a 3 salário mínimo, onde inclui aquelas pessoas que não têm direito à moradia, não têm dignidade, nem aquilo que a Constituição, que eu costumo dizer que é papel, aceita tudo, que é o direito de morar, o direito de viver, a dignidade, a inclusão social. E nem uma subprefeitura cadastrar as pessoas e não criar alternativas, que o prefeito tinha que ceder o terreno para a Caixa Econômica fazer e garantir moradia digna e decente para aquelas pessoas que não podem. Remover sim, mas construir primeiro. A nossa luta a gente vai continuar. Vamos estar junto com aqueles moradores que estão sofrendo pressão psicológica e pressão de coronéis, que lá em Parelheiros tem 3 coronéis. Quem cuida da fiscalização é o Coronel Melo, que no lugar do coração tem uma pedra grande. Muito obrigado, companheiro. Este é o programa Assembleia Popular aqui na TV Assembleia. A participação agora da Merice Andrade de Quadros, que fala pelo movimento Embu-Guaçu em Ação. Boa tarde a todas e todos. Boa noite, aliás, né? Ainda estou no horário antigo aqui da tribuna. Bem, eu queria estar falando aqui a situação vergonhosa que a população de Embu-Guaçu está vivendo. É vexatória a nossa situação. Como disse o companheiro Mauro aqui, te agradeço pela lembrança, em Embu-Guaçu não temos direito nem de nascer. A criança já nasce condenada. No ventre da mãe, na hora que é concebido, já está condenada a passar por percalços no nascimento. Temos mulheres que ficam 2, 3 vezes indo ao PS, que não tem a menor estrutura também. E eles mandam de volta para casa dizendo que não está na hora da mulher dar luz, até porque em Embu-Guaçu não tem maternidade, não tem pediatra e também não tem gineco obstetra no PS. É um clínico geral para tudo. Então, as mulheres chegam no PS, voltam para casa 2, 3 vezes. Quando chegam, a própria família, muitas vezes, colocar em um carro e levar para fora, que chega em uma maternidade, quando consegue uma vaga, ela já está correndo risco de morte junto com seu filho. Esses dias mesmo tivemos caso lá de uma mulher que foi parar na UTI por conta disso. Encontrei a família e me relataram esse fato. 3 vezes foi no PS, voltou para casa. Quando a família colocou no carro que levou para São Paulo, né, no caso, que é a nossa vida é essa, procurar uma vaga em outro lugar, ou em Itapecerica, em São Paulo, em algum lugar que acolha as mulheres na hora de dar à luz, quando não acontece no caminho, né, dentro dos carros, enfim. Então, é a nossa situação, é vergonhoso. Enquanto isso, falta água, falta luz, falta transporte, moradia, falta vaga em creche, educação de boa qualidade, enfim, tem muita coisa para se fazer na cidade de Embu-Guaçu. Enquanto isso, o prefeito já está em campanha, Mauro. 2011, meio de 2011, ele já está fazendo visita porta a porta, com carro oficial, com funcionário comissionado, que deveria estar na prefeitura prestando serviço à população. Você chega, o setor está fechado e o prefeito está de porta em porta, principalmente coagindo e cooptando, principalmente os filiados do Partido dos Trabalhadores, porque ele está numa gana absurda de pegar o nosso partido. Como o nosso partido não é legenda de aluguel, ele está cooptando alguns mercenários infiltrados no partido. Então, a nossa situação em Embu-Guaçu está essa, está caótica. E aí eu chamo a atenção do Ministério Público. Pode já o prefeito estar em campanha antecipada? Ele vai para a reeleição, mas que se saiba, só a partir do ano que vem, em julho, é que vai estar em campanha. Mas o prefeito já está em campanha na frente de todo mundo, deixando a prefeitura às moscas e fazendo campanha de porta em porta, cooptando as pessoas, prometendo cargo e vantagens para que fique do lado dele. E pegando aqueles partidos que são comissão provisória, que não tem uma estrutura partidária, ele está indo no cartório eleitoral e pegando para ele, colocando testa de ferros em cada partido. Que é o caso do PCdoB e outros partidos lá que a gente está sabendo. Então, é muito triste a situação política que estamos vivendo em Embu-Guaçu. Mas não estou falando da questão do pleito de 2012, estou falando da questão de sobrevivência daquela população que está sendo ultrajada por um prefeito que não tem capacidade. O Ministério Público deveria pedir uma intervenção no município. E o interventor realmente, de fato, governar aquele município que está desgovernado pelo prefeito do PMDB, governado pelo PSDB.
porque lá está uma mistura, PMSDB, e aí eles querem cooptar todos os outros demais, preocupados na reeleição, não em fazer os projetos políticos. Minha Casa Minha Vida não foi construída uma sequer casa, testa. Temos lá 53 famílias para serem despejadas, esperando, a ordem já está decretada. A gente tinha feito um acordo com a juíza na época e a empresa da CETEP, né, da energia, e seguraram essas famílias, não despejou, esperando construir essa casa. Nenhuma casa foi feita. Agência do INSS, perdemos porque o prefeito não teve capacidade de dar um terreno adequado para o INSS construir. E também cria as facilidades, eles criam as dificuldades para ter as facilidades para reelegê-los. Porque as pessoas não têm no INSS para ir, o vereador põe no carro e leva na agência do INSS e aí ganha o voto daquela família. Não tem condição de enterrar. Pasmem vocês, o caixão de papelão que dão para as famílias de baixa renda lá, que procuram a prefeitura, vai com carimbo do vereador. E cada dia é um vereador. Vai o nome dele na urna, que vai o defunto. Gente, é um escândalo total. Eu não sei o que o Ministério Público está fazendo, que não faz nada para intervir no governo da cidade de Embu-Guaçu. É uma prática antiga, mas que hoje está piorada, muito piorada. Quando esse prefeito foi eleito, a gente acreditou que ia ter alguma mudança. Eu e o Josanias fomos para a rua defender esse prefeito, porque ele instalou o orçamento participativo, que não fez nada também, foi só uma enganação. E é triste a gente ver a cidade sendo dilapidada, só buracos, só tragédia na cidade de Embu-Guaçu. Eu quero um dia chegar nessa tribuna para falar, Embu-Guaçu está uma maravilha, em Embu-Guaçu não temos mais esses problemas absurdos que falávamos aqui nessa tribuna. Em Embu-Guaçu tem uma faculdade, em Embu-Guaçu tem uma maternidade, em Embu-Guaçu as pessoas têm vontade de viver na cidade. Então, é triste e eu repudio o modo de governar desse prefeito.